Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, a divina vontade reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 11, 25 de maio de 1916. Trabalho de Jesus na alma. Como é necessária a correspondência para poder produzir frutos abundantes. Continuando o meu habitual estado, estava toda aflita, especialmente porque nos dias passados o bendito Jesus me fez ver como soldados estrangeiros invadiam a Itália e a grande carnificina que causavam em nossos soldados, os rios de sangue dos quais o próprio Jesus tinha horror. Meu pobre coração me sentia despedaçado pela dor e dizia a Jesus: salve meus irmãos, suas imagens, desde dentro desse lago de sangue, e não permita que nenhuma alma caia no inferno. E vendo que a divina justiça mais acenderia a sua ira contra as pobres criaturas, eu sentia a minha morte. E Jesus, quase para me distrair destas cenas tão dilacerantes, me disse: minha filha, é tanto o amor com que amo as almas, enquanto a alma se decide a dar-se a mim, eu a circundo de abundante graça, a acaricio, a comovo, a recolho, o dom de graças, o dom de graças sensíveis, de fervores, de inspirações, de necessidades do coração. E então a alma, vendo-se tão graciosa, começa a me amar. Faz como um fundo de orações em seu coração, de práticas piedosas, e se decide a exercitar-se nas virtudes. Tudo isto forma um prado florido na alma. Mas meu amor não fica contente só com flores, mas quer frutos, e por isso começa a fazer cair as flores, isto é, o despojo do amor sensível, a despojo do amor sensível, do fervor e de tudo mais para fazer nascer os frutos. Se a alma é fiel, continua suas práticas piedosas, suas virtudes, não toma gosto de nenhuma outra coisa humana, se não pensa em si, mas só em mim, confia em mim. Com isto porá o sabor aos frutos. Com a fidelidade fará amadurecer os frutos. E com sua coragem, tolerância e tranquilidade, os fará crescer e serão frutos abundantes. E eu, o celestial agricultor, colherei estes frutos e farei deles meu alimento. E plantarei outro horto mais belo e mais florido, no qual nascerão frutos heróicos, que arrancarão de meu coração graças inauditas. Mas se for infiel, desconfiada, se agita, toma gosto das coisas humanas, os frutos serão acerbos, insípidos, amargos, sujos, e servirão para me amargurar e fazer-me retirar da alma. Nossa, meu Deus. Então, assim, é, ela fala, né, que ela tá, como que ela tá? Ela parece que aflita. Ela tá aflita, aflita. Porque nos dias passados, Jesus fez ver os soldados, como os soldados estrangeiros invadiam a Itália e a grande carnificina que causavam em nossos soldados, os soldados italianos. Soldado estrangeiro invadindo a Itália. E ela aflita. Os rios de sangue dos quais o próprio Jesus tinha horror. Então ela estava, meu coração se sentia despedaçado pela dor e dizia ao Jesus: salve meus irmãos, suas imagens desde dentro desse lago de sangue e não permita que nenhuma alma caia no inferno. E vendo que a divina justiça mais acenderia sua ira contra as pobres criaturas, eu sentia a minha morte.
sentia-se, tipo assim, sentia-se morrer. E Jesus, quase para me distrair, disse. Mas aí o que ele disse, gente, tem a ver, né? Com o que ele tá falando para ela, né? É, se a alma for infiel, desconfiada, se agita. Então a palavra dele também vem para poder acalmar ela, para ela ficar calma, né? Para ela confiar nele, que ele fala, se a alma desconfia, se ela for cheia, desconfiada, né? Desconfiada. Então, isso que eu fiquei pensando, porque ela está aqui aflita pelo que está acontecendo, e é Deus que está permitindo, e ela está muito aflita. Então, ele sempre quer a nossa confiança, que a gente fique tranquilo, em paz, confie nele. Pode estar acontecendo qualquer coisa, que é para a gente confiar em Deus, apesar de qualquer sofrimento que estiver passando. Conversar com ele, confiar nele, não ficar aflita, não ficar desesperada, angustiada e essas coisas, né? A gente se abandona em Deus. Então, isso que eu fiquei pensando, né? Mas aí vamos lá, ele falou: Minha filha, é tanto o amor com que ama as almas. Então, ela estava assim, né? Falando assim: a justiça é, vai se acender mais contra as pobres criaturas. Aí Jesus fala: Eu amo tanto as almas, né? Eu amo tanto as almas, é com tanto amor que eu amo as almas, todas as almas. E se Deus está permitindo um castigo desse, é amor também. Às vezes é complicado a gente entender isso, muita gente não entende. Como assim? Permitir uma guerra, né? A correção de Deus é o amor, é amor. É para o ser humano cair em si, voltar para ele, né? O que importa é a alma, o que importa é a alma. Não, para a gente não ajuntar tesouros na terra, para pensar no céu, na eternidade. Então Deus sempre está circundando a gente, todas as almas, com um amor muito grande. E permitindo tudo que Ele permite é para a salvação da alma. É tanto o amor com que ama as almas. Enquanto a alma se decide a dar-se a mim, aí ele começa a falar das almas, né? Ele está falando das almas que, que estão buscando, né? Ele. É tanto o amor com que ama as almas, enquanto a alma se decide a dar-se a mim, que acontece a conversão, né? Que a pessoa quer Deus. Assim que a alma se decide a dar-se a mim, é verdade, gente, isso acontece mesmo. Nossa, às vezes a pessoa fica a vida inteira longe de Deus. Quando ela se decide a dar-se a Ele, Ele circunda mesmo a gente de graça, muita graça. Eu a circundo de abundante graça, a acaricio, a comovo, a recolho. O dom ele dá graça sensível, fervor, inspiração, necessidade de coração. E então a alma, vendo-se tão graciosa, começa a me amar. Faz como um fundo de orações em seu coração, de práticas piedosas, e se decide a exercitar-se nas virtudes. Verdade, eu lembro quando eu me converti, foi exatamente isso que aconteceu. Tinha muita coisa, eu sentia muito fervor, muita sensibilidade, sonhava muito com Jesus, vivia sonhando com Ele, é, no sonho, às vezes no sonho que Ele falava, eu ouvia a voz dele. Então, realmente, ele circunda de graça e sensível, no sensível, a gente sente muita coisa, né? E isso é como se fosse um prado florido na alma. Mas meu amor não fica contente só com as flores, ele não quer só as flores, quer esse fervor que ele coloca na nossa alma e a gente corresponde e ficar nisso, só no fervor, no sensível, né? No que é sensível. Meu amor quer frutos. E por isso começa a cair, fazer cair as flores. Então você não sente nada mais.
Nunca mais sonhei, nunca mais tive nenhum sonho, nada, 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 nada. Começa a fazer cair as flores, isto é, a despojo do amor sensível. Não tem mais o amor sensível, do fervor, e de tudo mais para fazer nascer os frutos. Então tem um propósito, né? De fazer cair as flores, essa parte sensível. O propósito é dar fruto. E a gente vê que a árvore, quando vai dar fruto, você não vê mais flores na árvore. É exatamente assim que acontece com as árvores. Quando tem uma árvore que é frutífera, né? Um pé de jabuticaba, por exemplo. Ele se enche de flores, fica cheio de flores. Para dar o fruto, as flores caem, a flor some. Então é a mesma coisa que acontece com a nossa alma. Essas flores são muito lindas, são lindas. A jabuticaba está lá linda, mas não dá, não alimenta ninguém aquelas flores. Então a mesma coisa a alma. As flores não alimentam Deus. Ele quer fruto e ele quer um fruto doce. Então, para ser doce, para ser um fruto doce, tem que tirar o sensível. Tem que desapegar do sensível, de sentir alguma coisa. Sai tudo, acaba tudo. Se a alma é fiel, continua suas práticas piedosas, suas virtudes. Então, a alma se decide a amar a Deus, a dar-se a Deus. Aí sente esse monte de coisa, sente até o cheiro de Jesus, sente, sonha com Ele, vai na igreja e sente um monte de coisa. Na hora que recebe a Eucaristia, entra em êxtases assim absurdos, uma coisa assim incrível. Aí, aí decide-se a praticar as virtudes, a rezar, fica aquela coisa. Aí ele vai e tira o fervor. Se a alma continua fazendo o que ela fazia por causa quando estava sentindo o fervor, continua rezando, continua praticando as virtudes, continua, né, fazendo o que fazia, não toma gosto de nenhuma outra coisa humana, se não pensa em si, mas só em mim, mesmo sem sentir nada, mesmo sem sentir nada, 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 nenhum respiro dele, e mesmo assim continua fiel, rezando, fazendo o que já fazia quando estava sentindo, é o fruto. Se não pensa em si mesmo, mas só em mim, confia em mim. Confia nele. Tem que confiar, tem que pensar só nele, não pensar em si mesmo. Só confia em mim. Com isto porá o sabor aos frutos. Com a fidelidade fará amadurecer os frutos. Peraí, se a alma continua suas práticas piedosas, suas virtudes, não toma gosto de nenhuma outra coisa, se não pensa em si, mas só em mim, confia em mim, com isto porá o sabor aos frutos. Se ela continua, olha, ele falou aqui, né? Tem a parte de nascer o fruto, amadurecer o fruto, colocar sabor nos frutos. Ele despoja para fazer, ele tira toda essa parte sensível para fazer nascer os frutos. Depois que o fruto nasce, ele tem que amadurecer e tem que ter sabor. O que que dá sabor aos frutos? A fidelidade na prática piedosa, nas virtudes, o desapego do mundo, o não pensar em si mesmo, só em Deus, o confiar em Deus, isso que dá sabor aos frutos. E com a fidelidade fará amadurecer os frutos. Se você é fiel, mantém, né? Continua fazendo. Os frutos irão amadurecer. E com sua coragem, tolerância e tranquilidade os fará crescer. E serão frutos abundantes. E eu, celestial agricultor, colherei estes frutos e farei deles meu alimento. E plantarei outro horto mais belo e mais florido, no qual nascerão frutos heróicos. Aí ele colhe esses frutos, colhe os frutos. O que faz o fruto nascer é continuar as práticas das virtudes. Aí ele dá sabor, amadurece e tem que crescer. O que faz crescer os frutos é o que faz crescer os frutos é a coragem, a tolerância
a tranquilidade. Então tem que ter tudo isso, né? Para alimentar Jesus, tem que ter tudo isso: tranquilidade, confiança, coragem, desapego, não olhar para si mesmo. Aí ele colhe esses frutos, maduros, saborosos, e um grande número de frutos. E ele vai plantar de novo. E ele vai plantar de novo. E para colher os frutos, ele tira a graça sensível. Eu, agricultor celestial, colherei estes frutos e farei deles meu alimento. E plantarei outro horto mais belo e mais florido, no qual nascerão frutos heróicos que arrancarão de meu coração graças inauditas. E é o que a Aline estava falando, né? Esses frutos heróicos tem muito a ver com servir, com você decide se dar a Deus. E, e aí você decide se dar a Deus, começa a viver essa vida com Ele, né? E aí você quer dar Ele para o outro, levar Ele para as outras pessoas, ser um instrumento para outras pessoas também viver isso. Então é uma vida de sacrifício, uma vida de sacrifício, frutos heróicos de você viver ainda para doar essa tudo que você está vivendo com Deus ser doado para outras pessoas. Alimentar também outras almas, para elas alimentar Jesus. A gente alimenta as outras almas pensando justamente que essas almas serão alimento para Jesus. É sempre pensando nele, nunca em si mesmo, como ele falou, né? O sabor do fruto, tão doce, é você pensar só nele, só nele. Se eu falo, se a gente faz alguma coisa para alimentar as almas, é para que elas também sejam alimento para Jesus. Mas se for infiel, desconfiada, se agita, toma gosto das coisas humanas, os frutos serão acerbos. E é tipo azedo, né? Azedo, insípido, sem sabor, amargos, sujos, e servirão para me amargar e fazer-me retirar da alma. Meu Deus, que tristeza. Então é como foi falado, ele faz isso com todas as almas. Aqui ele está falando de todas as almas. Todas as almas que se decidem dar-se a Deus, ele faz esse processo de dar a graça sensível, da pessoa sentir muita coisa, ter muita coisa sensível, e depois é retirado. E se a pessoa continua fiel, a alma continua fiel, aí dá fruto. Servirão para me amargurar e fazer-me retirar da alma. Meu Deus. Amém, filha de Jesus, eu confio em vós. Amém. Eu fiquei pensando, né, assim, um exemplo, quando a gente está fazendo uma coisa para Deus e é, e é só para Ele, só para Ele, só pensando nele, e é essa alma que é fiel, que tá, que tá sempre ali fazendo só por Deus mesmo, sem olhar para si mesmo, por amor puro a Deus. Por exemplo, quando a gente está fazendo, a gente está decide fazer, vou fazer uma série de vídeos, vou fazer uma, uma temporada aí de série de vídeos, ou vou fazer um estudo, né, do livro do céu. Aí quando você decide fazer, por exemplo, você decide fazer, você decide fazer, começa a fazer. Aí às vezes você tá ali, você sempre, quando começa a ler o trecho, assim, vem um monte de luz, um monte de coisa, e sempre tem muita luz. Mas aí vai que um dia Jesus fecha a sua mente, assim, tipo, você não sente nada. Às vezes, às vezes, por exemplo, assim, não é de ter luz, porque a gente vai ler o trecho, vem luzes assim, né? Mas o que eu tô falando assim, por exemplo, você começa a ler o trecho, começa a ler o livro do céu e sente uma emoção muito grande, sente o coração acelerado, sente algo assim bem sensível mesmo. Começa a ler o livro do céu e sente algo muito assim palpável no seu corpo, assim,
uma sensação muito boa, uma alegria, uma doçura na alma, assim, bem sensível mesmo. E aí você, Jesus te circunda com essa graça sensível, né? Você começa a ler a palavra dele ali, e aquilo ali te deixa extasiada, extasiada. Aí você continua lendo, continua sentindo isso. Aí de repente acaba, você não sente mais nada. Você entende o que está ali falando, mas você vai, não tem mais emoção, você não fica com vontade de chorar, você não sente aquela doçura sensível, aquela coisa sensível. Só a inteligência mesmo que está ali compreendendo, mas você não sente nada, não sente nada, nenhuma emoção, nem o coração não bate mais, não acelera, não acontece nada disso. E aí, se você. Aí é a prova, né? Tipo assim, se for só fogo de palha, como se fosse um fogo de palha, você vai parar. Ah, eu não vou mais fazer, não, porque eu não tô sentindo nada. Aí, tipo assim, aí a pessoa parar porque não tá sentindo mais nada. A pessoa para de fazer porque não sente mais nada, porque Deus retirou essa sensibilidade, esse coração que acelera, essa emoção, assim, essa vontade de chorar ou essa doçura, tirou. E aí se você para de sentir isso, aí você também para de ler, desiste. Fica agitada, fica desconfiada, fica com um monte de coisa, fica. E para. Aí vai ser a prova, assim, você estava lendo para pensando em si mesmo, para ter essas emoções. Você estava buscando só a emoção. Se não tem emoção, você para de fazer. Sem emoção, eu não faço. Aí você sai, você não continua fiel ali, porque não está sentindo mais nada. Não está vindo emoção mais. Aí então você para e não vai dar fruto. Mas se você continua, apesar dele, não está sentindo nada, aí vai dar os frutos, né? Porque aí vai amadurecer os frutos, vai crescer, vai ter os frutos que ele espera para alimentar ele.